TV do Povo, na TV do Povo, aí, gente! Amigos e amigas da TV do Povo, mais uma vez a Aliança Democrática Municipalista se reúne na sede do Nova Friburgo Futebol Clube para receber pré-candidatos a prefeitos da cidade. Junto conosco, José Carlos Schwenk, ele que é o coordenador e que, com certeza, nesse momento... Schwenk, o que vai acontecer aqui? Fala pra gente. Mais uma vez, nós convidamos aqueles que dizem que são pré-candidatos a prefeito para participar da reunião da Aliança Democrática Municipalista, dando assim a oportunidade a todos, uma vez que a aliança é democrática. Mota, hoje é a reunião especial, por quê? Bom, todas as reuniões são especiais, né, Marcos? O que acontece é que nós temos aqui que ouvir, saber a opinião, o que cada um está pensando. Então já são 5 ao todo que vieram aqui, trouxeram suas ideias, e nós da Aliança, como nós nos propusemos a fazer isso democraticamente, uma coisa inédita no município, estamos ouvindo todos, entendeu? Todas as propostas, debatendo, fazendo perguntas a todos os candidatos. Professor Jorge, ele que foi eleito o secretário de Educação mais eficiente da história de Nova Friburgo. Fale-me sobre os candidatos, os pré-candidatos a prefeitos que estarão aqui hoje. Ora, Marcos, em primeiro lugar, agradecer a presença deles, agradecer as suas palavras em relação à minha pessoa. Realmente foi um momento bonito da minha vida, da minha trajetória, a passagem pela Secretaria de Educação. O título que você me passou aí, eu agradeço, fico feliz em receber a sua homenagem por sua parte. E dizer que para nós da Aliança é uma honra muito grande receber os 2 candidatos e ouvir as suas propostas, porque é o princípio da democracia. A democracia, ela tem esse princípio de convivência pacífica, harmoniosa entre pessoas que pensam diferentes. Ninguém é obrigado a pensar igual. Só que eu tenho um lema na minha vida que diz o seguinte: na vida devemos lutar por aquilo que nos une. Porque o que separa, a vida já separou, não deve ser valorizado. E nada nos une mais do que o amor a Nova Friburgo. E ouvir propostas de quem tem amor ao nosso município, quem tem vontade de corrigir, de crescer, de evoluir e de fazer um povo mais feliz, para nós da Aliança é uma honra muito grande. Muito obrigado a você aqui nessa reportagem, sempre prestigiando, e aos candidatos que vieram aqui valorizar essa ideia nossa de um programa de Nova Friburgo mais 20. Junto conosco, Edmilson. Edmilson, qual a expectativa que você tem na participação dessa inédita e importante reunião, onde os pré-candidatos a prefeitos da cidade de Nova Friburgo podem explicitar as suas ideias para lideranças que com certeza fizeram o passado, fazem o presente e ajudarão a construir o futuro? Obrigado, Marquinhos, pela oportunidade aqui também junto com a gente. Eu acho que você falou a palavra certa, que a gente está precisando hoje é de liderança. A cidade vem sendo desmontada ao longo dos anos, né, muitos e muitos anos, na parte política. Acho que a gente não tem política estabelecida, principalmente na questão da gestão pública. As políticas públicas saíram da linguagem do comportamento dos políticos, e isso que a gente quer restabelecer agora com valores, com a identidade da própria cidade, com a própria história, com a própria cultura local, e que é uma cidade que é extremamente forte, uma cidade que tem um perfil extremamente elaborado no seu conceito já na fundação, e uma cidade que está perdendo todos os dias. Mas nós precisamos mudar o comportamento do político para que a cidade possa ganhar e voltar a ser essa grande cidade que sempre foi desde o seu início. A gente está falando aí de 200 anos, uma cidade jovem e uma cidade que tem um potencial extremamente importante, que infelizmente na boca de político, no comportamento político, está deixando de ser valorizada. A minha proposta é para a gente ter integração, integridade, respeito, ética, dignidade por Nova Friburgo, para Nova Friburgo, pela sua própria história, pelos seus próprios procedimentos ao longo dos seus 201 anos. Pré-candidato Ronei, o que espera, expectativa desse momento? Primeiro, eu mais uma vez agradeço, feliz pela participação, porque a democracia é isso aí, abriu espaço para todos os candidatos, né, para mim, e eu digo que a felicidade diante da população de Nova Friburgo é saber que eu, junto a eles, a gente já estão vendo a política desgastada, então tem que ter coisa nova, e nós somos inovação. Por isso que botamos a cara na reta para fazer o melhor para Nova Friburgo, e se for reconhecido, né, pela população e por Deus,
mostrar o trabalho, porque Friburgo não aguenta mais o que está passando por aí. Temos que mudar. Fique com imagens neste momento desta bela reunião feita aqui no Nova Friburgo Futebol Clube pela Aliança Democrática Municipalista. Que outros partidos, outras alianças sirvam e tenham como objetivo as mesmas ações, se inspiram neles. TV do Povo, a lente da verdade. Então, de festas, enfim, a própria história da cidade, revelar o seu cidadão na sua própria estrutura de saúde. Então é uma complexidade importante, mas é uma questão de cultura, de valores e de estabelecer uma linguagem, um comportamento político em cima da questão da promoção da saúde. E aí vem a questão também que a gente atende 11 municípios, né? E aí também é uma questão de se colocar como atender melhor 11 municípios, porque a gente tem esse procedimento, o hospital é obrigado a atender, porque não pode negar, o SUS, né, a gente sabe que o SUS tem essa obrigação, né, de atender a todos, mas essa linguagem, esse comportamento da Secretaria de Saúde, porque geralmente, hoje a gente tem um caso aí também, mais um que não é profissional da área, assinando pela saúde, né, a gente vem passando isso. Eu avisei a Michele, numa das primeiras reuniões do Conselho de Saúde, que eu estive, que ela foi se apresentar, falei, Michele, abre teu olho, tu sai pior do que tá na trilha. Por que a gente vai falar assim, citar nome? Porque tem que citar nome, não tem outro jeito mais de falar que a sua responsabilidade é igual a minha, vamos junto. Não adianta virar o olho e achar que vai saber tudo, se não discutir a relação com o grupo. De não entender que a melhor fórmula é aquela que pode ser pesquisada, pode ser observada, tem números, tem estatística e tem qualificação para se falar em cima disso. As pessoas têm que estar qualificadas para fazer o melhor. Né? Então isso tem que ser estabelecido para a cidade a nível de cultura local, de respeito, de ética com a população. Hoje a promoção da saúde ela vem nesse perfil, estabelecer esse conceito de linguagem de comportamento da questão dos 11 municípios, com os 11 municípios, com o Estado, a sentar e se responsabilizar por isso. Tá, nós vamos continuar atendendo, queremos até atender melhor. Mas a contrapartida é essa, nós precisamos disso, disso e disso. E ter dentro do hospital alguém que seja responsável tecnicamente para assumir a responsabilidade com a vida. Porque hoje está se assumindo com a morte. O que a Tânia Trilha fez é assumir a responsabilidade para matar. Isso é vergonhoso. Até para analfabeto, muito menos para uma professora de direito. Então isso é política que não está estabelecida em Nova Friburgo há muitos anos. É essa vergonha que nós temos que matar na base. É essa desgraça que nós temos que impedir que faça parte de governo, que faça parte de estrutura jurídica, que faça parte de estrutura política, que venha para dentro só para ser eleito e para ganhar salário. Disso a cidade já está cheia, eu também estou e acredito que todo mundo aqui está. Então é desse comportamento de responsabilidade universal que nós temos que estabelecer para a população, para o governo e para aqueles que podem ser nossos parceiros, que é o governo do Estado e a responsabilidade dele também. Temos Vargem Alta, que é o maior produtor de repolho e flor de corte. Qual a intenção do senhor, a visão que o senhor tem para explorar o grande potencial daquela região? Então, Vargem Alta, então para mim fica muito fácil me identificar, porque Vargem Alta é o lote 74 que a minha família recebeu em 1824. Então a gente tem uma referência muito direta, o turista chega na Praça das Colônias, hoje Vargem Alta já é como é que fala? Já é um ponto turístico também, que é recepcionado no café da manhã, essa coisa toda, então já é um destino turístico dos ônibus que chegam na Praça Suspiro, então já vão direto para lá. Eu faço a palestra do Centro Cultural, dos valores da imigração alemã e vão para lá. Acho que é um pacotão super importante, que precisa ser divulgado com respeito, com ética, com valores, porque na cidade é um potencial extremamente importante da história da imigração alemã, começa naquele pedaço de terra, principalmente com o nome da minha família, e eu acho que isso é algo que a gente pode divulgar. A gente não tem plano de marketing para a cidade de valores históricos, de valores políticos. Nós estamos mais uma vez reunidos com relação à campanha municipal de 2020. Hoje vamos fazer entrevista com mais 2 pré-candidatos a prefeito. Hoje o presente aqui é Edmilson e o Ronei. Dentro daquilo que nós propusemos da Aliança, que a Aliança é uma entidade sem fins lucrativos e que ela propõe a formatar o programa de governo para os próximos 20 anos de Nova Friburgo. E com isso, aquele candidato que mais se aproximar aos nossos objetivos é que nós encaminharemos a nossa campanha.
Temos novamente hoje o prazer de estar aqui presente com a gente, o tesoureiro da regional do Avante. E o Mota está no Rio, houve um problema de condução. Ele foi ontem assistir à entrega da medalha Tiradentes ao presidente nacional do Avante. A nossa participação hoje é um pouquinho diferente das outras. Nós vamos sortear um dos candidatos que vai iniciar a sua fala. O candidato vai ter a oportunidade de fazer uma pequena autobiografia e dizer o que ele pretende com relação se amanhã vir a ser prefeito de Friburgo. Nós queremos que, da maneira mais sucinta possível, para que nós possamos aproveitar o nosso tempo. Como todos já sabem, nós temos um horário a cumprir, e porque a sede é no sentido de um determinado horário, quando chega às 17 horas nós temos que entregar a sede. Depois de feita essa autobiografia e depois de cada um fazer a sua explanação, nós, os demais participantes, vai escolher um candidato e vai fazer a pergunta de acordo com o tema em que está de seu interesse. E nós gostaríamos que essas perguntas fossem objetivas, como já disse, mas que nós, ou qualquer outro participante, procure basear-se em questões de programas de governo, de projetos de governo, nada além, e evitar de qualquer outro assunto relacionado a problemas pessoais. Vamos ter uma ética no nosso debate e, com isso, nós esperamos que, ao encerrar a nossa reunião, nós possamos ter uma noção daquilo que nós pensamos dos nossos candidatos. A aliança, para alguns que ainda não sabem, o que é a Aliança Democrática Municipalista? A aliança é o ato e o efeito de aliar-se a um pacto, um ajuste ou um acordo. A aliança é a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum, podendo ocorrer entre pessoas, empresas, sociedades, partidos políticos, países, etc. A aliança, segundo a Escritura Sagrada, foi um dos pactos que Deus fez com os homens. Democracia e democrática, a nossa democracia é um sistema que as pessoas podem participar da vida política. Democracia, dentro da própria democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão, de manifestações das suas opiniões. Municipalista consiste na ideologia política objetiva oferecer maior autonomia ao município, atendendo especialmente à organização e à prerrogativa da cidade, por meio de uma descentralização da administração pública. O municipalismo é oportuno salientar que a importância da cidade, uma vez que nesse espaço onde vivemos, trabalhamos, construímos famílias e criamos nossos filhos e netos. Municipalista, devemos enxergar a cidade como sendo um mundo real, enquanto o Estado e a nação seriam instituições abstratas que geram governo distante, aliado e insensível à nossa cidade de cidadão. De maneira que eu vou pedir aqui, temos dois nomes, quem seria o primeiro a usar a palavra. Pedir ao doutor Arthur que escolha um dos nomes. Boa tarde a todos, obrigado, Schenck, pelo convite. Obrigado a todos que estão na mesa aqui, vou falar o nome de um por um. Então, a um governo anterior já rolou um pensamento, eu nunca fui candidato, nem a vereador, nada, me rolou um pensamento, porque morar 51 anos nessa cidade e assistir tantas coisas que a gente pode melhorar, participar, e a gente só ficar do lado de cá reclamando e não poder mudar. Porque tem muitas coisas que, né, nós estamos na geração moderna e agora de redes sociais, que a gente tem muitas pessoas falando, mas poucas pessoas conseguindo resolver. A minha ideia de botar o meu nome, né,
A gente fala que botar o nome na disputa entre tantas pessoas na nossa cidade, que já vem com o nome de estradas na política, com tanta experiência, eu digo que é ver e querer uma mudança na nossa cidade em várias áreas. Porque hoje o objetivo que tem muito na política de Friburgo é a pessoa falar de saúde, educação e transporte. Hoje a maior marretada que tem na cidade é esta parte. E eu digo que tem muito mais coisa que a gente precisa ver. Ninguém fala do emprego, poucos vão falar da área de emprego, a gente precisa para Friburgo. Poucos falam da área da agricultura. Hoje, Nova Friburgo, junto com a cidade vizinha aqui, eu estava vendo uma reportagem de madrugada, que grande parte do hortifruti do Rio depende da região serrana e da gente. E a gente só fica vidrado, não falando de governo nenhum, a gente fica vidrado nas nossas deficiências do hospital, da política de transporte público e da educação. E eu achei que era o momento de eu falar assim, não sei, a política ela é boa e ela tem um lado também que engole a gente, né? E hoje eu posso estar aqui como pré-candidato, com a bênção de Deus, a gente pode chegar e assumir uma cadeira, eu digo que ninguém administra sozinho. Eu estava falando em particular com o senhor que nós temos que ter um grande grupo. E eu digo que se Deus abençoar e eu chegar, assumir essa posição e continuar tendo apoio da onde eu estou tendo, que é da família, amigos, Deus, partido, e a gente vai conquistando cada vez mais apoio. Chegar lá, eu digo que eu não vou governar sozinho, nós vamos governar com um grande grupo. Por quê? Eu falando no particular e eu estou conversando, eu digo que eu não posso pegar um engenheiro ou um advogado e botar administrar o hospital. Eu posso botar aí na parte financeira do hospital um advogado, mas eu não posso botar aí na parte da saúde, ele não vai entender de nada. Eu pegar o doutor e colocar ele responsável pelo setor de serviço público. Pegar um professor e colocar, administrar outro setor. Eu acho que cada um, você escolher os melhores para somar com você e na área certa. Eu acho que é por isso que a nossa cidade ela vem sobrevivendo, talvez eu esteja falando uma coisa até fora, ela vem sobrevivendo a 4 mandatos sem nenhuma grande obra, sem nenhuma grande situação boa, e a gente precisa mudar isso. Essa é a minha visão. Tipo, vou dizer, é bom nem dizer nomes, os 2 últimos governos que mostrou obra na nossa cidade, os 2 últimos governos que mostrou obras, que a nossa cidade foi o Heródoto e o Paulo. E eu digo que a gente conversando em particular, eu digo que cada governo que passou, né, vou dizer, chegou até a atingir a 3ª. Deixou um, foi o prefeito das creches, o outro foi o Paulo, que deixou grandes obras, e o Heródoto. Conversando até com outro pré-candidato em particular, ele falando das obras do Heródoto e eu falando do Paulo. E eu quero dizer que se Deus me abençoar e eu tiver a oportunidade de ser reconhecido, porque hoje, em Nova Friburgo, a população está descrente de tudo e de todos. Eu não brigo só por mim, eu brigo por qualquer candidato na cidade, quando eu vou falar, que eles falam assim, não me envolvo em política. Eu falo, a omissão sua na política é o retrato que está acontecendo aí. Você não tem direito de brigar por nada, você fica na plateia assistindo. Eu falei, você fica assistindo a criança que morreu no hospital, eu ainda falei, o medicamento que faltou, o transporte que reduziu, a qualidade do estudo, se reclamar não adianta. E se talvez você, junto com a sua família, não votou, não escolheu, a gente tem o direito de escolher, tentar escolher o certo, pode errar também. Você não escolheu o melhor, você agora não tem o direito, você tem que conviver com as dificuldades que a nossa cidade vive. Hoje eu digo que Nova Friburgo ela é de um povo guerreiro, de muita gente que tem vontade de querer ver a coisa dar certo, porque eu digo que Friburgo renasceu de 2011 para cá, mas com muita gente tirando proveito e vantagem. E eu digo que agora nós estamos, hoje Friburgo, ela está na posição política, né, que vai rolar em 2020, que eu digo que é o checkmate da nossa cidade. Porque se escolher a velha política,
tem os velhos políticos do bem, que fez muito por Nova Friburgo, mas tem os velhos políticos, eu digo, que fazem da política o seu cargo de emprego. Então, eu acho que em 2020, Friburgo, não digo que possa ser eu, possa ser o Edmilson, possa ser qualquer outro candidato que venha estar lá, pode ser nenhum de nós, pode repetir o que está aí, né? A população, eu não acredito que Friburgo hoje suporta mais manter a administração pública com os mesmos administradores, tanto na prefeitura quanto na Câmara de Vereadores. Tem que ter uma mudança, não porque quem vai vir novo, quem vem novo vem com ideias novas. Eu digo que eu tenho bastante ideias e eu digo que nem todas elas podem ser realizadas, porque a gente que é novo sonha alto. Eu sonho com a saúde de qualidade. Como é a saúde de qualidade? É você pegar um pouquinho do que deu certo no passado, do que deu certo na campanha do Herói, do que deu certo na campanha do Paulo, que deu um pouquinho, porque todos deixaram um pouquinho de legado para a gente. Um pouquinho que deu certo na administração do transporte público, que eu digo que tem que ter mudança. Eu falo que mobilidade urbana nossa hoje, eu digo, eu vindo para cá, nós demos mais 6 voltas na cidade para arrumar uma vaga. É difícil. E então a gente vai receber um turista hoje, ele vem, ele sobe para a serra para aproveitar. Nova Friburgo é maravilha, mas ele chega aqui e encontra um trânsito focado, um lugar onde tem que parar, ele não conhece a cidade, é as dificuldades que a gente tem que trabalhar em cima da parte de turismo. Eu digo que na parte de saúde, não é... Ninguém vai ganhar a campanha, eu digo que eu não vou ganhar a campanha, é martelando o que está aí, é mostrando que nós temos que mudar, né? Eu digo que o hospital nosso aqui, ele é um grande hospital, tem potencial e a gente acolhe, direto e indiretamente acolhe todos os municípios vizinhos. Então, acho que, e a gente vê na televisão, vê de para baixo, ainda tem muita coisa dando certo ali e a gente pode aproveitar. Não sei se é a hora de eu falar, mas a gente tem que ser verdadeiro. Eu digo que talvez eu encontraria, e vou encontrar muita resistência, se o meu nome chegar lá na frente, e Deus me abençoar, de eu vir ser um pré-candidato, porque na nossa ideia, a gente não vamos aceitar apadrinhamento. De forma alguma, eu falo que eu vou ter um pouco da linhagem do nosso presidente, porque é muito ruim o candidato X botar pressão no prefeito para ele ter que segurar toda a massa cabo eleitoral dele. Isso é inadmissível. Se eu vou citar o nome aqui, vão dizer que o doutor ali, ele acompanha uma bandeira, mas se ele é um profissional, eu vou convidar ele a fazer parte do meu grupo. Tem um professor lá, ele é um profissional porque eu não vou... Ele pode estar defendendo outra bandeira, mas se eu ganhei, mudou a bandeira. Vamos chamar as pessoas qualificadas, não apadrinhada, porque Friburgo hoje sofre pelo apadrinhamento. Isso tem que ser mudado na nossa cidade. Eu entrei, falando com vocês ao contrário, né, eu tenho 51 anos, Deus abençoar. Quando eu chegar lá, se for da vontade dele, ou que chegue alguém melhor, que o alvo hoje não é ganhar o Palácio Barão de Nova Friburgo, é que venha alguém fazer pela nossa cidade, que todos nós desejamos, uma nova Friburgo, né, dos sonhos. Por que dos sonhos? Porque tem muita cidade aí com a renda menor que a nossa cidade, a qualidade de vida melhor. Tem a renda muito menor que a nossa cidade, a qualidade de vida deles muito melhor, porque dá certo. Eu digo que, se Deus abençoar, eu vou chegar lá com beirando 53 anos. Eu sou casado há 32 anos, pai de 4 filhos, caminhei acompanhando, assim, lado a lado, várias campanhas políticas aí. Sempre eu digo que todos que nós trabalhamos juntos tivemos a sorte de ganhar a campanha, né? Só nós últimos que não deu certo, mas Deus sabe todas as coisas. E nós trabalhamos num grupo bom, que Friburgo entrou para a história de grande trabalho. Eu digo que a gente tem que ser, tem que desafiar a gente mesmo. Eu digo que na área saúde, na área de escola, meio ambiente, mobilidade urbana, agricultura, turismo, que é os que mais focam dentro de uma campanha. Depois o resto, né, as outras áreas, as pessoas vão conversando, vão se acertando, vão colhendo ideia. Eu digo que todos que estão nessa mesa aqui
são pessoas super inteligentes, que têm ideias faraônicas para Friburgo, para o bem, e eu digo que essa população merece receber. A gente não, Friburgo não tem tempo mais para sofrer e passar o que está passando e o que já passou. Temos que ter eu falo e vou sempre bater na mesma tecla, você tendo a qualidade na escola para as crianças, você tendo a qualidade no hospital, você é obrigado a tomar conta com qualidade do transporte e da mobilidade e dos bairros. Mas eu chego com a minha, sempre falei isso, eu chego com a minha tia, meu avô, e sou bem tratado no hospital. A qualidade de vida começa no hospital. Eu tenho certeza que o Schwenk vai ter paciência de ajeitar a rua dele. Porque ele viu que Friburgo tem um hospital de primeiro mundo. E hoje nós não temos. Nós precisamos. Todo mundo sabe. Mas depende não é só de mim. Depende de um grupo. Um prefeito, um candidato a prefeito, um prefeito não faz nada sozinho. Ele depende de ouvir todas as pessoas que estão caminhando com ele. Eu digo que Friburgo precisa muito de emprego. Tem uma grande fábrica aqui que eu falo que ela é referência em todos os assuntos nossos, a Stan. Ela começou a intercalar serviço. 2 dias trabalha o Schwenk, folga 2, trabalha o Rony 2 dias, folga, o Jorge trabalha 2 dias, folga, para poder, chamou os funcionários, fez uma redução de um tique que eles tinham, para poder se manter. E é uma potência dentro do Nova Friburgo. Friburgo, qual foi, nos últimos tempos, não conquistou nada para aqui de empresa. E se você tem trabalho, você tem qualidade de vida, você tem qualidade de vida, tem saúde, e você tem verba rodando dentro do município, que a gente falamos no informal que estava falando, se você, e nós dois estamos conversando aqui, se você tem uma empresa que ela só deixa na cidade o dinheiro do salário dos funcionários, ela não soma para a cidade. Ela tem que deixar muito mais na cidade que só o salário para os funcionários. E eu quero agradecer a vocês e dizer que fui pego um pouco de surpresa, imaginei que o papo ia ser outro, mas estou feliz, até pelo respeito do Schwenk, é muito alinhado nos trabalhos dele. O Schwenk já me conhece desde o trabalho de prefeitos atrás, e ele sempre com essa mesma linha de administração. E espero que Deus abençoe, que escolha o melhor para Friburgo, o que vai representar melhor a nossa cidade, né? Porque aqui não é visar quem vai atingir aquele espaço lá para sentar naquela cadeira, é quem vai fazer o melhor pela população e depois fazer o melhor, né, para a gente. Primeiro tem que ver quem está lá fora, quem tem menos chance de gritar, e nós temos que gritar por eles, defender eles. Então, eu deixo aí, mais uma vez, obrigado a todos que estão aqui, não conheço de vista, no nome de todos, mas eu digo que nós estamos aí para uma nova Friburgo melhor. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Quero parabenizar o grupo, dizer que acho que é muito importante que a cidade possa estar se organizando com pessoas que tenham o perfil de estar trazendo um comportamento diferenciado para a política. Nós estamos vivendo um desmonte a nível generalizado na cidade há muitos anos. Eu tenho 58 anos, venho da cidade de Cambuci. Minha família é uma das famílias radicadas em Nova Friburgo, com a imigração alemã em 1824, e logo nos anos 70, minha família retorna para Friburgo, e aqui eu estou esse tempo todo, e hoje eu tenho uma militância bem cascuda, vou usar esse termo, porque eu acho que é interessante a gente começar a modificar a questão de comportamento, de quem olha no olho do outro e tem responsabilidade com o que está falando, porque a política hoje é muito subjetiva para a campanha, e na hora H, na hora que precisa, você não olha no olho, não tem responsabilidade, é melhor virar a cadeira e dizer que você fez parte do passado, você fez parte da campanha. Acho que o momento de mudança de comportamento é agora. E a minha militância me dá esse direito, me dá essa competência, me dá essa estrutura para olhar no olho e falar de política através de pé no chão, de todos os dias nas causas. Eu tenho uma militância na causa cultural da cidade por mais de 30 anos, tenho um trabalho prestado dentro da cultura do carnaval também há muitos anos, tenho um trabalho feito junto com Luiz Carlos Prestes Filho, no Rio de Janeiro, que é um dos maiores produtores e um dos maiores especialistas da cultura brasileira, com todos os livros, inclusive, publicados. A gente tem um trabalho bem especificado, bem aprofundado. Hoje eu faço consultoria de cadeia criativa, de cadeia produtiva, e falo de eventos na sua base, na sua estrutura.
Hoje estou presidente hoje do Centro Cultural Teuto-Friburguense, que é a representação da imigração alemã. A gente está fazendo um trabalho de reestruturação, a Praça das Colônias ficou fechada 7 anos, eu assumi há 3 anos, há 2 anos e meio, 3, e a casa já está em dia. Estivemos esse final de semana representando o município de Nova Friburgo, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, com o grupo de dança. A gente fez uma fala totalmente cultural, totalmente histórica, totalmente responsável para Nova Friburgo, por Nova Friburgo, representando a história da imigração, a história da minha família e a história do município. A gente não está só levantando a bandeira da Alemanha, nós estamos levantando a bandeira do município de Nova Friburgo, porque são 195 anos que a gente está aqui através de um documento federal, de um documento do governo brasileiro assinado por Dom Pedro I. Então, acho que a nossa responsabilidade é um viés da própria história de Nova Friburgo. Isso me deixa muito tranquilo de estar divulgando, de estar discutindo, principalmente relacionamento político nessa cidade, que há muitos e muitos anos não é discutido. É discutido poder, é discutido de que forma eu estou no poder, de que forma eu chego na cadeira, de que forma eu dou minha canetada. O resto não interessa. 4 anos é para a população reclamar, brigar, esbravejar, e a resposta não vem. Por que não vem? Porque também vejo de outra forma, que eu falo hoje da minha parte, que está no dia a dia, dentro da cidade, na militância, é que a cidade se perdeu muito na militância. As militâncias políticas hoje são extremamente frágeis e muito poucas. Alguém que se elege no marketing, não elege na responsabilidade do dia a dia com a população, com a sociedade, com o direito, com o dever, com a educação, com a cultura e com a história. Se elege com marketing e depois não consegue dar resposta, porque o marketing é um marketing mentiroso, é um marketing eleitoreiro, é um marketing que não tem competência e não tem responsabilidade com a cidadania, não tem responsabilidade com o cidadão e não tem responsabilidade com a cidade. Tem responsabilidade de botar alguém no poder e receber por isso e ser muito bem pago. Então, essa é a forma que eu vejo, é a forma que eu tenho o pé no chão e que eu vou continuar divulgando meu trabalho. Hoje também tem um programa na Rádio Conselheiro FM. Ouço a população todas as quintas-feiras, com 2 horas no ar, debates populares. Eu levo entrevistados, eu já entrevistei a parte cultural da cidade toda, através das colônias, praticamente todas as instituições. Hoje estou discutindo a relação mais política da cidade, com diversas pessoas da sociedade, da comunidade. Eu acho muito importante, a gente não tem hoje um comportamento político estabelecido há muitos e muitos anos, isso é uma vergonha para Nova Friburgo. Politicamente, nós somos uma das notas, não quero generalizar o Brasil inteiro, porque a gente sabe que tem muitos municípios no Brasil que deram certo, estão dando certo e vão continuar dando certo, porque tem responsabilidade, tem olho no olho, senta para discutir por que está ruim, por que vai melhorar e como vai melhorar. Por que você está assim hoje? Por que Nova Friburgo hoje está nessa carência toda que a gente só tem reclamação? Por que a cidade hoje não se revê e não se discute na sua estrutura histórica, cultural e de valores? Porque a nossa política é muito fraca, porque a nossa política não está preocupada em discutir relacionamento, ela está preocupada em discutir poder. Isso está estabelecido. Então é isso que tem que ser modificado, essa autoestima tem que ser levantada à população, com o dia a dia, com o viés ideológico. Temos que ter ideologia, sim. Nós não trabalhamos ideologia há muitos e muitos anos. A ideologia dessa cidade é uma ideologia histórica, é uma ideologia cultural, é uma ideologia de turismo, mas nós não temos esses 3 conceitos estabelecidos no dia a dia da comunidade, nem da sociedade, e muito menos de governo. Mas isso é uma verdade friburguense. É uma cidade que nasce histórica, é uma cidade que é turística em todos os seus sentidos. Eu recebo turista todo final de semana na Praça das Colônias e sei o quanto o olho brilha de saber que está visitando algo que tem uma diferenciação no Brasil inteiro, algo que é diferente para o Brasil, algo que traz para ele conhecimento, algo que te revela uma história, que te revela um conceito brasileiro, porque o nosso documento de estar no Brasil com a imigração alemã foi uma necessidade do governo brasileiro. Nós não viemos fazer turismo, não viemos passear, não, foi uma necessidade que o governo brasileiro entendeu que naquele momento precisava, inclusive, reforçar as fronteiras do Brasil com esse conceito, com essa informação que essa imigração alemã vem para o Brasil. Então, hoje, a minha responsabilidade, frente à estrutura do Centro Cultural e com a minha intenção de pré-candidatura a prefeito, é estruturar na base, é estruturar na história, nos conceitos. Então, a gente sabe, hoje, a responsabilidade da imigração alemã aqui na cidade é primeira em todos os aspectos. É uma imigração que chegou e trouxe o emprego, trouxe a educação, trouxe a energia elétrica, trouxe a estrutura que essa cidade precisava. A minha família, por exemplo, ficou desde 1824 a 1910, como todas as outras que vieram da Alemanha e todos os povos que já estavam aqui nessa região, sem energia elétrica.
Nós tínhamos uma promessa de irmos para a Bahia e receber uma cidade bonita com a imigração alemã. E viemos para Nova Friburgo porque aqui tinha uma imigração que não teria dado certo e tinham 100 imóveis abandonados que nós recebemos. Então, que cidade é essa que se divulga? Que história é essa que nós temos para contar e que não é revelada no dia a dia, nem de governo, nem de política, nem de Câmara de Vereadores, nem de gabinete, nem de corredores? E onde nós vamos chegar com isso? É isso que tem que ser estudado: conhecimento, cultura, história, valores, respeito, dignidade, ética. E quando eu falo disso tudo, quem é a minha base? Minha base é Júlio Zarp, é Otto Sims, é Maximiliano Falco, são as pessoas que trouxeram essa cidade, revelaram o potencial nessa cidade, que foram conhecidos no Brasil internacionalmente como a Trindade Teutônica no Brasil. Então, a responsabilidade nossa hoje é de valores, não é de brincadeira, não é de picuinha, não é de falar mal, porque não adianta falar mal do governo que está presente, ele mesmo fala mal dele, porque o trabalho péssimo que ele faz vai revelar ele em 4 anos. Infelizmente, a população tem que pagar esse preço. Na Câmara é a mesma coisa. Todo mundo precisa fazer campanha metendo pau no candidato que está eleito, nem que está na Câmara. Ele mesmo joga o seu trabalho no chão, que está jogando há muitos anos. Um que sai é pior do que o outro. Por quê? A cidade elege na rejeição. E elegendo na rejeição é uma tentativa de acertar. Mas estamos continuando errando, porque na rejeição também é um elemento muito pequeno, muito negativo até, para se propor política, para se propor proposta para o município. A rejeição não é a ideia original para se eleger alguém, é uma defesa. E na defesa a gente sabe que a melhor defesa é o ataque, e vai ter que atacar, não tem jeito. Então a melhor proposta é estabelecer o que é conduta, o que é critério, o que é responsabilidade, o que é história, o que é cultura, o que são valores, economia, turismo. Isso eu vejo no dia a dia, porque eu participo, eu sou militante, estou presente não só nas causas do Centro Cultural, na Praça das Colônias, todos os finais de semana. A gente tem aqui uma representação consular que assina pelo consulado, é uma alemã, mora em Nova Friburgo, radicada em Nova Friburgo, é nossa diretora lá de Relações Diplomáticas, e estamos agora indo para Brasília trabalhar com o chanceler sobre os 200 anos da imigração alemã, que está chegando aqui em 2024. Então, isso é um perfil de Nova Friburgo. Então, a nossa proposta, a minha proposta, também já estou com outros especialistas, inclusive com bacharel em patrimônio turístico na cidade, patrimônio turístico, que a gente já está montando uma estrutura com valores históricos e culturais para a gente restabelecer linguagem e comportamento político. Que o que precisa mais ser restabelecido é comportamento político, que o que destrói a cidade é o comportamento político estabelecido há muitos anos. Que a população está aí guerreira, a população está trabalhando, está perdendo nos valores de ideologia, perde porque não tem direção. E sem direção, qualquer lugar, qualquer pedra, qualquer mato que bater é resultado, porque não sabe para onde vai, não tem norte, não tem observação, não sabe o que quer, não sabe puxar o mastro na hora certa para direcionar o barco. Então, não tem como, vai continuar perdendo, já perdeu demais, já passou da conta do que se perdeu e já está na hora de começar a saber onde estão os ganhos. Vai começar a ganhar, agora vai ganhar em quê? Na informação turística, na economia, de que forma? De que forma restabelecer esses valores da imigração alemã, que eu acho que tem um grande potencial para Nova Friburgo se revelar por si mesma, não pela bandeira da Alemanha, mas pela sua própria história, pela história da própria imigração, pela própria história da cidade. Que quando ela recebe essa imigração, ela recebe de portas abertas. Eu como imigrante, eu entendo dessa forma. A gente tem orgulho de estar aqui, a gente tem orgulho de divulgar, de mostrar os valores da cidade. Não só pegar e levantar a bandeira da Alemanha, eu estou aqui porque minha família está aqui há 195 anos. Isso faz parte do meu dia a dia, mas eu sei diferenciar muito bem quem é quem, como nós queremos que a cidade seja revelada. Logicamente, tem muitos outros valores. Eu sou militante da cultura, tanto quanto da comunicação e da história. Eu sei que tem grandes outros valores dentro da cidade, de valor histórico e cultural, com outros nomes de imigrações, mas cada um é responsável pela sua carta. Cada um é responsável como ser personagem deste momento e deste documento. Se não faz, é porque não se sente personagem da história, porque não se faz presente, não entendeu qual é a importância de alguém que lutou por ele e trouxe uma bandeira, essa ou aquela, ou qualquer que seja a bandeira, para estar estabelecida nas panóplias de Nova Friburgo, e Nova Friburgo se vende como cidade de todos os povos. E que fala é essa? É porque está a bandeirinha no cartão da prefeitura? É isso? Isso é muito pouco, isso é nada.
A verdade é outra, a verdade é estabelecer conduta, critério, direito e dever e obrigação e responsabilidade todos os dias, coisa que a gente não vê nessa cidade. A gente não vê político nas ruas brigando por ninguém, a gente não vê prefeito na rua brigando por ninguém, a gente vê brigando dentro do gabinete, nos tapetes vermelhos, nas panóplias, ainda levando vaias. Isso já está velho, já está cansado, já está feio demais. Eu digo que está feio demais, não só pela história da minha imigração ou da história da cidade, pela história política da cidade, que a gente está se desconstruindo, a cidade não está se construindo, ela está perdendo todos os dias. Quando o turista vem para cá, eu vejo, semana retrasada, chegou um casal que veio agora da Alemanha, de Freiburg, e falou, Edmilson, como a cidade está perdida, como ela está abandonada. A gente acabou de vir para Freiburg, e Freiburg é a avó de Nova Friburgo, é a cidade que poderia ter sido a referência, e pode ser a referência de Nova Friburgo, porque é de lá que nasce essa cidade. E isso tudo ninguém discute. Isso não é palavra de político, isso é palavra de meia dúzia de pessoas que estão militantes nas causas e estão encarando a história com responsabilidade, como eu estou fazendo. E eu faço porque eu já tenho esse perfil de ser militante, de estar nas causas. Então, acho que isso é importante, acho que o movimento político precisa ser totalmente remodelado. Eu acho até, eu estava pensando essa semana sobre a proposta da aliança. Eu tenho uma preocupação, que eu vou falar porque eu acho que é importante, a gente está se colocando de forma honesta, decente, reta e verdadeira. Tem que ter muito cuidado, a gente sabe, eu já participei de campanhas, eu participei da campanha que o falecido Paulo Azevedo perdeu para a Saudade de Braga, estava no gabinete quase todos os dias, toda semana, indicando como estava nas ruas, o que estava acontecendo, que estava perdido, que não ia levar a lugar nenhum, e nada, aquela coisa. Eu estava, porque eu estava fazendo esse trabalho para ele e estava dando a informação. E ele, não, que isso, fica tranquilo, está tudo resolvido, ganha a eleição, tá bom. O que aconteceu, pá. Né? E outros governos também, eu trabalhei no final do governo de Saudade de Braga, e a ideia de quem a elegeu, no final dos gabinetes, dos secretários, era assim, ó, o último que sair apaga a luz. Então, o que aconteceu? Por que o grupo resolveu abandonar naquela pessoa naquele momento? Então, é desse tipo de comportamento que a gente vem falando para ter uma observação de que nós temos condições concretas de mudar o comportamento, mas não com falas mentirosas, enganadoras, politiqueiras e eleitoreiras de marketing. Marketing profissional chega. Friburgo já dançou e continua dançando na lama no marketing profissional, que não é revelado na estrutura de 4 anos de governo, e eu também vejo isso dentro da Câmara de Vereadores, porque o que faz a diferença é estar na causa, é estar lá no local, colocando a mão na massa, mexendo e dando a colherada para ver o que vai ser resolvido. Um minuto? Então, é dessa forma que eu enxergo política, é dessa forma que eu vou continuar fazendo política, é dessa forma que eu vou continuar fazendo a militância cultural no rádio, na televisão. Mês passado, agora eu estou praticamente em 3 canais de TV, estou na Azul em 2 programas, estou na Luau também, vou gravar agora para outro canal, estou na Nova TV com a excelente, a senhora mãe do Marcos Medeiros também. Quem tiver oportunidade pode pegar no YouTube, agora pensando em Nova Friburgo, é o último que está no ar, deve estar no ar ainda com o Modesto, gravei sobre história, sobre cultura, sobre Nova Friburgo, e esse é o meu perfil, é o perfil que eu vou apostar e vou encarar de frente, não tenho medo, tenho coragem porque eu tenho o pé no chão, porque eu tenho garra e tenho o conhecimento daquilo que eu preciso, que eu acho que a cidade precisa. É uma questão de se olhar no olho e encarar a verdade. A minha preocupação que eu quero falar, 30 segundos, é a questão, a gente sabe que no passado, eu acompanhei isso, já foi feita uma proposta de 40 anos em 4, e no final das 40 anos em 4 não sobrou nem 4 dias, porque estava reprovado aquele governo. Né? A gente sabe disso, a gente acompanhou isso. Quem não quer falar e quem quer achar que isso não presta, é porque não está afim de conhecer política, não leu, não escreveu, não participou. Então, a minha preocupação é assim, hoje a gente tem um mandato, a gente tem que ter um mandato para ontem, para hoje. A gente tem que ter a preocupação de hoje, que a cidade já perde há 20 anos, há 30 anos. Se lá atrás ele fez um 40 em 4, e se nós já estamos 30, 40 atrasados no tempo, nós já estamos perdendo 80 anos. Então é isso que a gente tem que ver. É dessa forma que a cidade tem que revelar. Mas se revelar, não se esses 80 anos perdidos dentro de gabinete, não. É na fala, junto nas ruas com a população, na imprensa, nos jornais, e todos os dias, assumindo secretário de governo, vai assumir 24 horas de trabalho para recuperar essa cidade em 4 anos. Né? Para começar a recuperar em 4 anos. Porque depois que estabelecer uma conduta, uma linguagem, um comportamento só de valores para a população, ela se revela por si só. É uma questão de oportunidade e tempo.
Muito obrigado a todos. Interessante que eu vinha te concedendo agora, vim de ônibus hoje. De vez em quando eu gosto de andar de ônibus porque a gente, além de ver o sofrimento da população, né, a gente tem que estar por dentro disso, as conversas que saem são interessantes. E eu peguei o ônibus lá no Prado, e quando o coletivo parou próximo à subprefeitura, entrou uma pessoa que trabalha lá. E eu brinquei com essa pessoa. Falei assim, poxa, não são nem 15 horas ainda, você já está indo embora. Aí a resposta que ela me deu foi, que essa pessoa me deu foi a seguinte: eu trabalho de acordo com o que eu recebo e com a valorização que eu tenho. Aí, estou vendo você falar em 44, eu participei do governo 44, fui secretário, tenho o maior orgulho do trabalho que eu fiz na educação. E eu não lembro de servidor falar naquela época, César também fez parte, que trabalhava, que ele dava a produção dele de acordo com o que ele ganhava. E ao longo do tempo a coisa chega a esse sentido, nem 15 horas ainda, e o servidor já está procurando o caminho de casa. Quais são os seus planos para organizar a questão funcional da prefeitura? Porque a partir do advento da NITCOP, quando a ex-prefeita anulou o concurso 99, ela criou essa estrutura que está culminando em... Nós somos patrões dos servidores públicos, todos nós. E nós, como patrões, temos que ouvir isso que eu ouvi agora. Eu retribuo em trabalho de acordo com a valorização que eu tenho. Queria saber suas ideias em relação a essa questão funcional da prefeitura. Primeiro que eu entendo que isso aí é a questão ideológica que a gente se perdeu, a cidade se perdeu na ideologia, se perdeu no contexto, não tem vocabulário, não tem texto para apresentar e não tem proposta para ninguém, né? Então, o funcionário ele é tão vítima do processo quanto a população toda. Então, a questão é assumir a responsabilidade da fala, do direcionamento a partir daquilo que é documento, que é legal. Se você, como você disse, eu trabalho de acordo com o salário. Você foi concursado, você passou no concurso, você leu o edital, tá, então o seu salário é esse. Se você quer um salário melhor, a gente pode até trabalhar, nós vamos juntar a população, vamos juntar os servidores, vamos trabalhar para se valorizar e ter o salário que é melhor. Agora, não você fazer o jogo da contrapartida daquilo que é pior, se oferecendo também porque recebe pouco e você se colocou para receber esse salário. A responsabilidade então é sua. Eu vou assumir a minha e você vai assumir a sua. Você quer continuar servidor? Você vai continuar servidor? Você pretende ganhar só esse salário? Você pode ganhar 3, 10 vezes mais, mas aí você vai ter que ver onde você vai ganhar e ter capacidade para você passar para esse concurso ou para essa situação, ou ser um profissional, ou ser um empresário e ganhar 20, 30 salários por mês. Agora, a responsabilidade de 10 centavos é a mesma de 3 milhões. Então, o que precisa ser modificado é o comportamento de quem está na liderança, de quem tem respeito à população, tem respeito ao funcionário, respeito principalmente, como você falou, ao patrão. Tem que ter respeito ao patrão, porque o patrão do servidor público é o povo. Então, ali tem que ter respeito. Ele pode não estar ganhando o melhor salário, mas ele se propôs a estar naquele salário, naquele horário, naquele dia, então ele respeitar a população, porque o salário vai estar no final do mês, independente de quem é o prefeito. Então, primeiro que tem que ser modificado é o comportamento de valores, de autoestima e de desejo de servir, e não de ficar se trocando com moeda. Tá? O salário é importante, é muito importante. Todo mundo trabalha e quer receber. Agora, dê valor ao seu trabalho, dê valor à sua função, como profissional. E aí, quem sabe, e com certeza em qualquer empreendimento, qualquer empresa que você tenha a sua posição diferenciada, a sua recompensa vai chegar. O seu posto vai subir, o seu salário vai subir, ou a sua comissão. Isso é natural, isso acontece em qualquer lugar. Agora, eu volto a falar, o que precisa ser direcionado é o respeito à ética e à dignidade de quem está gestor e que não passa e não sabe passar isso nem para si próprio, nem para quem está ao lado, muito menos para a população e para os funcionários. Essa fala que o professor Oscar Raul falou, eu já ouvi isso várias vezes. Ouvi na saúde, ouvi de vários funcionários. Eu acho que o que fazem ficar essa bagunça, eu digo assim, né?
numa empresa privada, um funcionário fala o que ele ouviu dentro do ônibus do companheiro. Porque cada um vai estar na tua área, recebendo o teu valor, na capacidade que você está ali. Se o cara ele é faxineiro dentro do setor público, ele recebe X para estar na faxina e não está satisfeito, eu tenho que qualificar. Mas eu digo que o que deixa esse colarinho frouxo, né, a vantagem do servidor falar assim, é muito apadrinhamento. Eu acho que a prefeitura tem que se enxugar. Tem que visar primeiro os concursados. Se o cara passou no concurso, ele vai ocupar a área de borracheiro, né, falar da sua prefeitura, a parte que ele tem lá a oficina. Ele vai ser borracheiro, ele tem que estar, ele está concursado para a área de passou no concurso de borracheiro, nós vamos tirar o apadrinhado e vamos colocar ele ali. Ele vai dar valor. E eu brigo muito, já discuti em redes sociais a respeito disso, que depois que o cara também assume a vaga, né, que ele é concursado, assumiu a vaga, ele acomoda. Aí eu posso sair, porque ninguém me mexe. Eu digo que se, falo para Deus abençoar, tem que ter igualdade de salário. Vamos ter que falar do dia atual. Hoje não existe um faxineiro ganhar menos que um salário mínimo. Diz na lei que o mínimo é o mínimo. Então, para ele te respeitar como líder dele, você tem que pagar o justo nele, o que ele merece. E se ele não está satisfeito com o justo, ele tem que ser manejado. Não tem outra forma. Não pode uma secretaria 3 horas da tarde ela parar, porque o cara fala, eu vou produzir para que eu ganhe. Né? Você já pensou se todos pensassem igual? Está lá na hora de uma operação, o médico não, meu horário é agora, que eu só ganho até agora. Boa. Não é? Não é por aí. Eu acho que tem que repensar o salário. Se ganha pouco, tem que enxugar a prefeitura, ela está inchada, ela tem que ser enxugada. Uma sala que tem 10 pessoas fazendo a mesma coisa, pode fazer com 5 e pagar melhor, eu tenho certeza que eu penso dessa forma. Esse trabalho está me dando um fortalecimento muito grande a nível de linguagem e comportamento. Primeiro é a gente estabelecer, hoje a gente sabe que o espaço ARP já está se remodelando em cima da própria história da própria fábrica, da imigração alemã, dos valores históricos e que se está transformando num polo muito interessante de comércio e desenvolvimento econômico para a própria cidade e para o próprio empreendimento que está na mão da própria família ainda. A Filoja está encaminhada também para esse potencial. A gente precisa achar o caminho da IPU para a gente estabelecer esse conceito, ali um grande espaço para se tornar um grande polo de turismo, de convenções e um espaço das grandes feiras, um espaço cultural de valores da cidade. Eu acho que hoje, primeiro, restabelecer os valores históricos é a linha de pensamento e o raciocínio a estabelecer os valores turísticos da cidade, que são imensos, e esses valores históricos e culturais estão todos eles agregados ao clima, à topografia, à população, à história. Então é uma questão de marketing responsável, mas resgatar a questão de valores da cidade. A gente sabe, eu pesquiso muito e falo muito sobre o Júlio Zarp, o amor agregado que ele, o Otto Simes e o Maximiliano e tantos outros trouxeram para Friburgo. Eles doaram a vida pela cidade, eles se doaram inteiros, eles doaram, o ARP inclusive doou as 600 gavetas que ele tinha de borboletas, que deveria estar aqui em Nova Friburgo, para o Museu Nacional, doou a Getúlio Vargas. Eu tenho um documento dele doando e dele recebendo a carta de Getúlio Vargas, e isso queimou no Museu Nacional ano passado. Isso é falta de responsabilidade de gestores de Nova Friburgo. A gente perde há muitos anos porque não estabelece o que é melhor para a economia, o que é melhor para a cultura, o que é melhor para o turismo. Primeiro é ter conhecimento e abrir a boca para falar. Porque a população, como você esteve lá e viu, eu recebo turistas todas as semanas, sexta, sábado, domingo, e eu sei de quanto as pessoas que viajam o mundo inteiro querem ser reveladas que estiveram em Nova Friburgo e comprar uma lembrança, comprar um souvenir, levar a bandeira do Centro Cultural, levar a marca da bandeira da Alemanha aqui em Friburgo, com os aspectos culturais e locais. Isso é Nova Friburgo. Então, dessa forma, eu acho que a gente tem uma carta, nós temos uma estrutura muito pronta, tá? Desconhecida, tá? Do grande público. Ela é desconhecida porque a maioria não fala a mesma língua, porque a política não se estabeleceu em Friburgo pelos valores históricos e culturais, nem que seja, porque uma parte que sou militante, às vezes eu falo demais disso, nem que fosse ser estabelecida pelo povo, pela população e pelo patrão, como falou Jorge Carvalho. O patrão é o povo, então é ele que tem que ser o grande agraciado em todas as estruturas da cidade, na economia, na cultura, na história, na educação. Está aí os professores hoje em greve e o próprio secretário dizendo que a greve é ilegal e ele é um professor. Então assim, abraça a causa,
Vamos abraçar a causa, porque tem funcionários da rede municipal de apoio que não recebem o salário mínimo. Né? Recebe um abono que na hora do FGTS, na hora da contribuição do INSS, não vai esse abono. E aí ele está perdendo todos os dias. E cadê a estrutura política eleitoreira ou a política ideológica da cidade para abraçar causas? Que causas são abraçadas hoje na nossa cidade? Temos que descobrir, porque eu não vejo no mundo. Tá? Eu não vejo tudo. E a causa da economia é uma causa hoje muito prática para a gente. Porque nós temos valores, nós temos história, nós temos textos e nós temos condições de estabelecer isso para a população de Nova Friburgo. Hoje, a cidade inteira, tanto as comunidades mais carentes, Alto do Floresta, Alto de Olaria, Varginha, qualquer comunidade pode se beneficiar de valores históricos e culturais, com conhecimento, mas com uma equipe da prefeitura interessada em se mostrar e mostrar a cidade para o seu próprio povo. Tem muita gente de fora hoje que conhece Friburgo muito mais do que muita gente que vive aqui há mais de 30, 40 anos. Porque acompanha os livros, acompanha a história e sabe que a cultura aqui é muito forte e a parte turística também, eu recebo turista, eu sei o quanto nós somos elogiados, não pelo meu trabalho, pela cidade em si, num contexto bem geral. Bom, para mim são coisas novas, né? Eu fui convidada para participar de um evento que já está acontecendo há algum tempo. Acredito eu que isso que nós precisamos, que existam pessoas empenhadas, reunidas para juntos procurarem uma receptividade melhor, que as pessoas possam se unir em prol do único objetivo que todos lutam, que é a nossa cidade, o bem para a nossa Nova Friburgo. Nisso incluindo aí todos os aspectos. O que acontece? Nós vamos aqui ouvir os candidatos e esperamos aí que todos eles tenham aí somente ideias novas para que haja novos eventos para a nossa cidade. Eu não tenho muito o que falar, vim aqui prestigiar e tenho certeza que vai ser muito benéfica essa reunião e esperando aí contribuir como representante aí das mulheres, porque, como já diz o ditado, né, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e aqui eu estou como representante também por ser esposa de um dos pré-candidatos. Ladeado por duas lideranças que fazem parte desta aliança e que acompanharão esta reunião. Estevam, como é que você participa, com que motivação desta reunião da Aliança Democrática Municipalista? A impressão é a melhor possível, né, de ver os colegas aí se empenhando para fazer uma Nova Friburgo, e eu vejo com bons olhos a iniciativa de todos e que quem vai ganhar vai ser Nova Friburgo. Doutor, nesse momento participa dessa bela reunião onde lideranças comunitárias se reúnem, cujo objetivo é receberem pré-candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. O senhor que conhece bem a saúde, conhece bem a conjuntura e o funcionamento da nossa cidade, com que motivação participa desse momento? É uma motivação extrema, né? Acho muito importante a gente ter várias pessoas de determinadas áreas discutindo um projeto para Friburgo, né? Não é um projeto para o agora, não é um projeto para mais de 20 anos. E assim, eu venho para dar minha contribuição com a área de saúde, né? Fui ex-diretor lá do Hospital Municipal, sei da dificuldade, como a atual gestão está muito complicada. E a gente precisa traçar ideias, né, junto com um grupo, porque o que a gente vê é que os cargos não estão sendo técnicos, né? Principalmente o cargo da saúde. A gente está vendo aí vários advogados, o cargo político. E isso não pode acontecer, principalmente numa área, né, tão importante e fundamental para Friburgo como a saúde. O que hoje nós temos aí uma saúde que já está no CTI há muito tempo, né, e a gente precisa melhorar essa parte, precisa ter pessoas sérias, e não é uma pessoa só, é um grupo, e ter um plano de governo, né, desafogar o Hospital Municipal Raul Sertã, aumentar a atenção básica, botar os postos de saúde para funcionar. E também não vejo que você ter mais uma UPA, você vai estar continuando enxugando gelo. Então a gente precisa pensar na atenção básica e resolver essa questão dos municípios em volta. Então assim, é muito assunto, é um assunto muito complexo, mas é por isso que acho que está tendo essas reuniões, e eu acredito no projeto do grupo e acho que a gente tem que cada vez mais discutir e agregar pessoas do bem. Sargento, e a segurança? Vai de melhor a melhor, né? Tentar fazer um serviço que abranja todo o município e tentar diminuir esse grau de violência que infelizmente não só Friburgo, está em geral no estado todo. Vamos acompanhar a reunião? Vamos acompanhar. Vamos acompanhar a reunião? Sempre.
Fique com imagens de mais uma reunião democrática onde pré-candidatos a prefeitos se reúnem para poder falarem sobre seus projetos para a cidade de Nova Friburgo. TV do Povo, a lente da verdade. Friburgo perdeu a renda, perdeu o Filó, perdeu a Ipu, perdeu a Creve, perdeu a Água, perdeu a Tite. Ninguém conquistou nenhuma grande empresa. Hoje a gente tem um pedacinho ainda, falar em trazer grande empresa Friburgo, nós temos a RJ 130, aquela área de conquista para lá, que dá para montar alguma coisa do polo industrial. Para você trazer, fazer acreditar, atravessar o Rio de Janeiro e vir para a Serra, uma empresa, que lhe falaram na época de trazer a Peugeot para Friburgo, né? Foi uma grande euforia de trazer a Fiat, deu em nada. Então a gente tem que pensar, eu digo, no desenvolvimento primeiro, fortalecer o nosso comércio. Criar uma parte de fortalecer o comércio local, fortalecer as confecções, porque graças digo a Deus, a ideia de quando foi fechando essas fábricas, foi se montando aquelas confecçãozinhas caseiras, 3, 4 máquinas, hoje tem grandes confecções na cidade, e eu digo que emprega quase muito mais gente que as fábricas. Foi todo conselheiro hoje, olaria, você chega em olaria hoje, as lojas subiram para o morro, terceiro espaço. E o turismo, eu digo que o turismo tem que ser repensado. Não é eu falar assim no estalo que eu vou inventar a roda. Para trazer o turismo Friburgo, eu tenho que dar atenção primeiro na nossa saúde, porque todas as mídias falam mal da nossa saúde. Como alguém vai vir um papai, mamãe, vovô passar um final de semana em Nova Friburgo, e se ele não tem um particular, ele depende de um público e não tem assistência. Se eu não atendo bem a minha família, como eu vou receber visita na minha casa? Eu tenho que estruturar primeiro a parte de tratar bem a minha família, né, que é os friburguenses na saúde, e pensar rapidamente no turismo, porque o turismo melhora a cidade, muita coisa. O turista vem, ele gasta, deixa o dinheiro dele aqui, ele abastece o carro dele aqui, o Edmilson falou, ele compra as lembrancinhas deles aqui. A gente falava de primeiro, né, a Casa do Veraneio, Friburgo tinha muito, hoje só vê eles vendendo e indo embora, porque ficou no esquecimento o apoio ao turismo. Não tem nada, vem Friburgo ver o que hoje? Não tem nada. A gente fala que nós é o segundo, vamos falar na área de carnaval, nós somos o segundo turismo de carnaval, Friburgo já foi. Hoje o pessoal prefere descer para a região praiana, abandona tudo. Eu digo que tem que ter uma parceria. Né? Eu digo que nas colônias, que a gente fala das colônias, tem que ter igualdade de todas as colônias. Friburgo tem que ter respeito à alemã, a colônia japonesa, a colônia portuguesa, a colônia italiana, e puxar apoio deles. Porque se eles acreditarem na cidade, eles investem de novo, investem forte, eles investem muito. Você vê que já escolar é um investimento de fora, né, que está indo até hoje, está dando certo. Então, se você puxar uma parceria com todas as colônias e buscar apoio e for um troço transparente, a colônia japonesa que vai abraçar a nossa cidade, a colônia portuguesa, né, a alemã também, que eu falo que é um trabalho bonito de Edmilson aqui na nossa cidade. Eu até comentei, ele foi para a escola pessoal do Rio, né, que estava chegando. Então, eu digo que não é eu focar, não desmerecendo a alemã, focar só uma colônia. Nós temos, por isso que tem ali, né, o corredor cultural que a gente fala lá, todas as colônias, Praça das Colônias, ali é igual para igual. Fortalecer, aquele projeto ali, eles são de lado. A Praça das Colônias são de lado. Porque o turismo, você tem que fazer turismo para os visitantes, e quando eles virem para a festa, dessa festa, os friburguenses participarem. Porque não adianta eu fazer uma festa ali, eu penso desse jeito, talvez eu pense um pouco diferenciado. Eu fazer uma festa, eu estava ali no teatro, eu estava olhando uma festa, ali não suporta mais festa que eles passam, mas tinha uma festa ali, eu falei, essa festa não é para os friburguenses, tudo muito caro, ninguém consegue comprar nada. O pessoal da cidade também tem que ter a festa deles. Você tem que trazer o turista e intercalar tanto o turista se satisfazer das festas que vão promover na cidade e os visitantes. E o pessoal local. Né? Não adianta eu sair com a minha família e não poder participar de uma festa que eu fiz só para as colônias. É um troço diferenciado. Você trabalha também na UPA, na unidade de atendimento. E o que a gente vê muito em Friburgo é o fim da medicina preventiva, né? A atenção básica, né, nos postos de saúde não funciona. Então você tem um paciente diabético, paciente hipertenso, né, que não consegue um acompanhamento do seu tratamento. Isso acontece o quê? Vai desembocando tanto na UPA
quanto dentro do hospital Raul Sertã. Então você vai resolver ali o momento da crise, mas você não vai estar acompanhando o paciente. E isso vai levando as complicações, né, ao infarto, toda a complicação do quadro de saúde. Então, o que eu vejo é que a gente teve uma gestão, principalmente não vem só também desse governo agora, isso já vem de um tempo para cá. A gente teve 8 secretários de saúde, a gente não tem um plano de saúde no município. Os cargos, principalmente dentro do hospital, você tem um diretor médico, um diretor administrativo e um diretor geral. Geralmente o diretor administrativo, ele é uma indicação de algum vereador, você tem tudo meio que equacionado, você tem indicação de várias partes de cada poder. Então você não tem um quadro técnico. Os funcionários estão assim, extremamente desmotivados, né? Você não tem um plano de cargos e salários. E o mais assim, agravante, na minha opinião, você não ouve os especialistas de cada área. Então as obras dentro do hospital são feitas e a gente não tem, assim, você não ouve. Eu tive a oportunidade de levar alguns secretários lá, dentro do CTI do hospital, e mostrar. A gente poderia abrir uma semi-intensiva, que é um cuidado paliativo. Você desembocaria melhor os pacientes, aquele senhor que está 6 meses no respirador, diminuindo os custos, né, de um mandado judicial. Porque a saúde ela foi completamente judicializada. E o que acontece? A gente não consegue chegar, essa opinião técnica, chegar no poder público, né, ali na hora da caneta. E além disso tudo, da falta de estrutura, dessa enxuga-gelo que acabou acontecendo. Hoje a UPA é um enxuga-gelo, então a gente ouve, existem grupos políticos querendo fazer uma nova UPA. Isso não resolveria o problema da cidade. Você ter 50 leitos de CTI também você não teria resolução da cidade. E além assim, de toda essa questão técnica, né, de enxuga-gelo, de todo mundo procurando a emergência do hospital lotado, funcionários desmotivados, você ainda tem todos esses municípios em volta, esses 11 municípios em volta que desemboquem em Friburgo. Queria ouvir de você assim, a sua opinião a respeito disso, o seu projeto, pelo menos em relação à atenção básica, que a gente teve antigamente em Friburgo alguns postos estratégicos, como conselheiro e olaria, funcionando 24 horas. E eu acho que o principal, a gente teve a Fundação de Saúde, o Fundo, né, de Saúde, onde o secretário de Saúde tinha carta branca para poder fazer o seu trabalho. Hoje, qualquer secretário, lógico que agora é o vice-prefeito, mas qualquer secretário antes também não tinha esse poder. Então, você não tinha carta branca. Então, só para formalizar a pergunta, seu pensamento em relação à atenção básica, para tentar diminuir esse fluxo, né, ao Hospital Raul Sertã, e a questão de criar alguma maneira desses municípios ao redor, pelo menos poder ter uma taxa ou para diminuir os custos, porque inclusive alguns dos pacientes que entram em mandatos judiciais que vão para a CTI do Hospital Serrano, né, que geralmente, pelo menos quando eu era diretor, ia direto para lá, é um custo de 20 a 30 mil, onde você consegue criar uma cena intensiva, igual hoje a Unimed criou, e na Unimed a gente conseguiu deixar o CTI da Unimed mais vazio. E isso não acontece no hospital porque o paciente chega no CTI, vai ficar 3 a 4 meses e você não tem um setor intermediário. E muitas das vezes são pacientes de Bom Jardim, Sumidouro, Cantagalo, Cordeiro. Então a questão da atenção básica em relação aos postos de saúde e essa questão dos municípios ao redor do hospital. Sei que é muita coisa, né? Mas assim, só eu queria ouvir você pensa a respeito disso. Primeiro, parabéns pela sua posição diante da saúde que ocorreu na nossa cidade. Eu sou fã pela tua atitude, uma pessoa tão nova e ter tão pulso firme você teve. Eu falo que, de novo, se Deus abençoar eu chegar lá, eu vou deixar meu nome escrito na cidade pelo lado bem, graças à saúde. Porque o Hospital Raul Sertã ali, a gente passa ali, todo mundo que vem, São Geral, Conselheiro, vem sempre vê que aquilo ali é puxadinho para lá e para cá, e não é um hospital funcional. Ele não funciona. Ele não dá certo. Tem que ser repensado. Não fazer mais obra, repensar como fazer ele funcionar. E eu digo que para o Hospital Raul Sertã funcionar, dar certo, aí tem que entrar emergência, urgência e internação. O resto tem que ser tudo drenado pelos postos de saúde. Hoje, conselheiro, né, talvez eu fale ao Jorge lá, pode até não ser assim, tinha 46 mil habitantes, né? Hoje o conselheiro foi para 58 mil habitantes. Bombou, porque foi 12 mil habitantes que estavam em Terra Nova.
A Terra Nova foi uma obra construída num acordo emergencial da tragédia e mal pensado. Lá não tem um posto de saúde, não tem... Aí, como vai reter esse pessoal lá embaixo? Eu acho que para melhorar a saúde do hospital, para melhorar a saúde das pessoas, tem que ter, primeiro, voltar à Fundação de Saúde e dar autoridade moral para ela acontecer. O prefeito tem que fazer isso. E o hospital, muita gente não vai gostar de ouvir o que eu vou falar, passar o rodo em todos que estão ali dentro apadrinhados. Você montar uma equipe e passar o rodo em todos que estão apadrinhados, porque o que é apadrinhado ele trabalha quando ele quer. E o que está ali pelo seu salário e o profissional que nem o médico, ele faz o juramento, ele está ali pela vida. E o apadrinhado é diferenciado. Então, tem que enxugar o Raul Sertão, enxugar os postos de saúde. Se eu chegar lá, eu não admito nenhum vereador, sendo do meu grupo, do grupo adversário, ele vai morrer brigando comigo. Mas eu não vou apadrinhar um funcionário dele na área da saúde. Porque o vereador cria os funcionários dele. Né? Eu trabalhei no vereador X, não, hoje o prefeito vai me botar, não vai ter, nós vamos rever os concursados da área de saúde, agregar eles, e no meu pensamento não vai ter perseguição a ninguém, pode ter de vários prefeitos, se é profissional vai continuar, mas se está ali enxugando o gelo, não vai ficar. E fortalecer todos os postos de saúde, que não tem como... Você pode tratar a comunidade de Lumiar, São Pedro, Bocanha, Boa Esperança, os postos de saúde de lá, você tem que fortalecer o atendimento lá. Eu digo, graças a Deus, que esse prefeito não conseguiu trazer as 2 UPAs do sonho dele, porque o próximo prefeito encontrar 2 bombas maiores na mão dele. Não é você montando um setor sem ter as pessoas para trabalhar, o dinheiro para manter, que você vai resolver. Isso aí é promessa de campanha. A gente tem que resolver a saúde com o que está aí. Né? Eu não sei, né? Vazou aí na mídia aí, que tem médico, não sei, que ganha um salário, tipo, vou te explicar, de R$3.000. Tem médico que ganha e faz a mesma coisa, ele ganha um salário de R$30.000. Isso tem que ser repensado. Bota nós dois fazer o mesmo serviço, ele ganha 30, eu ganho 3. Eu estou sem motivação nenhuma. Né? Não, isso não pode acontecer, isso tem que ser. Não tem como mexer, tem. Foram vários acordos de governo. Então, isso tem que ser mudado. Você não consegue, se você for mexer com isso, você não vai governar, vai sim. Quem quer governar sério, governa. E eu digo, conselheiro Paulino hoje tem que fortalecer a UPA ainda, eu acho que ele dá certo lá, o posto de saúde, construir, vamos falar, isso não sei se tem verba, diz que a saúde tem dinheiro. Construir, o Terra Nova precisa ter um posto de saúde que funcione, não político, que funcione para reter o pessoal de lá, reter o pessoal de Maria Tereza, do Rio Grande do Sul, atender por ali. Porque a pessoa sente a dor de cabeça, o senhor estava na emergência, ele corre para onde? Raul Sertão, UPA. A UPA está sufocada, vem para o Raul Sertão. Hoje, eu digo que se tiver oportunidade, um apoio estadual, federal, construir um hospital, não é fazer uma obra faraônica, é tentar aproveitar uma obra que já existe, um prédio que já existe, um hospital infantil, separar as crianças do Raul Sertão. Tratamento totalmente separado. As crianças não têm que estar ali vivendo aquele momento e dentro daquele hospital. A área de criança é a área de criança. Em vários lugares dá certo isso. Eu não lembro, tem uma cidade de Minas aqui que eu conversei com eles lá, pedi o projeto, se podia apresentar, não foi para a minha campanha, foi quando a minha esposa veio candidata a vereadora, a gente estava com esse projeto para mostrar, lá dá certo, é público. Então aqui tem que dar certo, separar. Eu digo, as crianças do Raul Sertão, as crianças têm o posto de saúde ou hospital. Há muito tempo tinha Prontil, né? Prontil, tem que ter a área das crianças separada. E tentar vetar a dor de cabeça, o mal-estar, tudo nos postos de saúde, tratamento ali. O hospital é urgência e emergência, internação para operação. Porque sobrecarrega tudo. O atendimento ali na frente fica descarregado. É triste você ver uma pessoa que chega ali, né? Aqui tem pessoas super inteligentes, mas você pode ir lá e não precisa. Só que a pessoa viveu isso lá. Você vê uma pessoa humilde, como ela é maltratada no hospital, como ela é mal recebida. O que o Jorge ouviu de um funcionário da prefeitura lá, eu ouvi de um enfermeiro antigo, não vou dizer não, que isso é chato. Uma pessoa de respeito falar com uma pessoa que não estou infartando lá, não sei se está infartando, porque não posso dar diagnóstico a ninguém.
Ele virou e falou assim, eu pago isso aí, mas não euforia da pessoa da roça, de falar, eu pago, você tem que ser atendido. O cara virou para você e falou, se o senhor paga, tem que pagar melhor, que eu tô ganhando muito pouco. Aí sabe o que aconteceu comigo? Eu virei para ele e disse, meu amigo, não faça isso não, se você não está satisfeito, não é aqui que você tem que estar. É porque o roubo é muito grande, por isso você ganha pouco. Eu tive que falar assim com ele, eu não falei que ele mexia em nada, mas eu falei que é desvio. Então, vetar, eu digo que é tentar voltar à Fundação de Saúde e dar poder ao secretário de saúde para resolver e cobrar dele. Mais ou menos assim. E o hospital é a pessoa que está qualificada para assumir, não apadrinhado político. Na TV do Povo! Na TV do Povo, aí, gente!